A gente vai falar agora da saúde do presidente Jair Bolsonaro, que passou a primeira noite internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Ele foi transferido de Brasília para a capital paulista ontem à noite, após apresentar problemas no intestino. Hoje o presidente passou por novos exames e a equipe médica descartou a necessidade de uma cirurgia de emergência. Bolsonaro vai permanecer internado e não há previsão de alta. E a revista Isto É publicou na internet a chamada para uma coluna do jornalista Ricardo Kertzmann, que diz o seguinte: vamos ver, pô, Bolsonaro, vira homem, porra. Pare com esse mimimi, vai ficar chorando até quando? E para que hospital em São Paulo tem de enfrentar a doença de peito aberto e se morrer, morreu. Aí, gente, tô soluçando. Rique, que coisa de maricas, pô, entre aspas, o que foi dito na revista Isto É, Rafael. Muito bem, sua opinião, Daniel Santana. Bom, Rafael, eu acho assim, esses são dois lados. O primeiro lado é que não me parece nem um pouco gentil, aliás, o presidente é acusado de ser muito grosseiro com a imprensa, quando você faz um artigo no sentido de tentar simplesmente ofendê-lo por ofender, sem fazer críticas ao seu trabalho ou críticas construtivas. Me parece que ele quis, através dessas palavras, e nesse momento em que o presidente está internado, eu acho mais complicado ainda você fazer um ataque desse, fazer críticas às manifestações que o presidente teve com relação à pandemia. Simplesmente revanchista e inócuo, e em vez de fazer uma crítica baseada em números ou em ações que poderiam ser realizadas, ou em reações que aconteceram devido a ações que não foram tomadas mais cedo, simplesmente ofensas e um desejo revanchista por mal a uma pessoa, a um ente político importante, o presidente do Brasil, acho que não contribui com nada. Jean, qual a sua avaliação sobre tudo isso? Não dá para relativizar, para mim não tem revanchismo algum, tem agressão, é desejo que o cara morra, né? É desejo que o cara sofra. Outra coisa, dentro desse texto, desse Ricardo Kertzmann, que envergonha a classe de jornalistas, ele inclusive está sendo homofóbico, não é isso? Ele não está chamando o presidente de maricas? Sim. Né? Isso não é homofobia? Então, se é alguém da direita, seja um político, seja um jornalista, seja um artista, seja o que for, a pessoa é estraçalhada nas redes sociais e acaba sendo cancelado. Mas como é da esquerda, pode. Você pode desejar a morte de alguém, você pode ironizar o sofrimento de um pai de família. A gente tem que lembrar que o presidente da República é um pai de família, tem uma filha adolescente, sei lá, 10 anos, eu não sei a idade da menina. E pode, inclusive, ser homofóbico. Mas pode, tá tudo livre. Eu vou citar um outro texto aqui, Rafael, que é pior ainda do que esse, de uma jornalista da Folha de São Paulo, Bárbara Gância. Bárbara Ância, né? Eu prefiro tirar o G porque ela me dá ânsia. Ela escreveu o seguinte texto ontem. Às 17 horas de hoje, isso ontem, né? Ela falando ontem. Às 17 horas de hoje, darei início a mais uma novena, com reza de 3/3 diários, para que Deus defina de forma inequívoca os destinos de Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro, levando-os desta para pior. Junte-se a nós, fiéis, o amor de Cristo nos une pela justiça divina. Rafael, ela está claramente desejando que ele morra. E ainda usando o nome de Jesus Cristo para isso, usando o nome de Deus para isso. Senhora Bárbara Gância, não use o nome de Jesus Cristo para desejar o mal para ninguém. Não use o nome de Deus sagrado para toda uma população cristã. Eu quero lembrar que mais de 90% dos brasileiros pertencem à comunidade cristã. Não use algo tão fundamental para o povo brasileiro para desejar a morte de alguém. Já que você tem esse nível de jornalismo, né? Pertence a um jornal, trabalha em um jornal que já tem um outro jornalista lá que desejou a morte do presidente, deseje. Se você quer ser esse ser deplorável, seja, mas sem usar o nome de Jesus Cristo ou de Deus. Isso eu não vou admitir, isso é intolerável. Agora, Rafael, para terminar, não são só essas duas figuras esdrúxulas que está
que estão desejando a morte do presidente da República. Se você navegar no Twitter, são dezenas, às vezes centenas. Mas se a gente analisar jornalistas, artistas, né, o tal do Felipe Neto e outros mais, tem uma ex-cantora, e agora é jurada do R7, da TV Rede Record, filha da Fafá de Belém, eu não vou lembrar o nome da figura, que colocou mais de 20, 30 twitters lá com as coisas mais deploráveis possíveis. Esse é o nível do artista ou do jornalismo brasileiro de esquerda, que, hipócritas que são, criticam quando alguém, seja político ou uma pessoa normal, né, de vida normal, cita algo politicamente incorreto, mas quando é para desejar a morte de alguém que não enfia dinheiro, goela abaixo deles diariamente, como o PT fazia e como o presidente atual não faz, aí sim tudo é possível. Mostra a hipocrisia dessa gente. E vou dizer, é essa gente que quer assumir o poder ano que vem, em 22. Já imaginou, o povo brasileiro, a gente ser governado por esse tipo de gente? Quando a gente fala sobre hipocrisia, a gente tem que lembrar também uma questão. Apesar de não concordar com textos simplesmente nesse momento para ofender uma pessoa que está internada, está passando por um problema de saúde, e o Jean fala de homofobia, é bom lembrar que esse texto, todas as frases que são relatadas são frases que saíram em outras situações da boca do próprio presidente. Mas então, se a homofobia existe de um lado, ela existe do outro também. Eu não acho Quem replica e ofende é homofóbico àquele que já foi homofóbico. Você está relativando também. Aqui, querendo passar batom e maquiar a fala desse jornalista, né? Porque você, obviamente, pertence à mesma ideologia política dele. Eu quero dizer o seguinte, eu não disse que chamar alguém de maricas é homofobia. Eu estou dizendo que quando alguém chama de maricas, os bonitinhos, os politicamente corretos, os esquerdistas, caem em cima da pessoa matando. E quando um esquerdista fala, todo mundo se cala, inclusive você. Eu não acho que chamar alguém de maricas é um ato de homofobia, é apenas um xingamento, como tantos outros. Para a gente fechar, Daniel. Primeiro que eu não me calei, comecei a minha fala dizendo que não concordo com a reação do jornalista. Agora, que fique claro que as palavras que ele utiliza no seu artigo, todas as palavras saíram em outras situações da boca do presidente. E, para mim, o revanchismo vem no mesmo momento em que o Jean, ao não gostar do texto, como eu também não gosto da outra jornalista, a chama de Bárbara Ância e não de Gância. O revanchismo, a polarização, o ataque mútuo, ele começa aí. Não, primeiro que tem que ver os contextos das falas. Uma coisa é você, numa discussão, num debate, falar, não, isso é ser marica, isso, tal. Outra coisa é uma pessoa estar correndo risco de vida e você usar um texto deste desejando a morte dele. Então, tem que ter contextos. Tem que ter contexto. Eu não sou hipócrita, eu não sou hipócrita, eu não sou politicamente correto. Eu posso achar que não é hipocrisia eu citar que essa mulher, essa Bárbara, me dá ânsia. Eu fui claro, ela me dá ânsia. Não estou sendo revanchista com ela. Agora, não dá para mim começar criticando alguma coisa e antes de criticar já passa pano, já relativiza como você fez. Tem contexto. Apesar de não concordar com o que ele falou, justifica tudo que ele falou. Tem contexto. O presidente chamou de maricas ou disse que usar máscara era coisa de maricas numa pandemia onde morreram 500 milhões de pessoas. Ele está acamado e doente. 500 mil, no caso, 500 mil pessoas, desculpa. No Brasil. Ele está doente e não deve ser atacado no momento que ele está doente e não desejo que aconteça nada de mal, que ele se recupere e governe o Brasil de maneira competente. Mas ao momento que ele chega e fala que máscara é coisa de maricas, ele fala isso em cima do cadáver de 500 mil pessoas. Não, ele não falou isso em cima do cadáver, você está sendo claramente oportunista, você tem que ver o contexto que ele falou, o que ele quis dizer, e eu concordo com ele, é que nas dificuldades da vida a gente tem que enfrentá-las. Que ir para debaixo da cama, ficar escondido, sem enfrentar o problema, é coisa de maricas. E eu penso assim também, entendeu? Okay, o Brasil, se o Brasil hoje não está na situação da Argentina, é porque gente que não ficou debaixo da cama, sem trabalhar, sem fazer nada, foi para a rua enfrentar, inclusive passar risco de vida. É assim que se fazem homens de verdade. Agora, debaixo da cama, Daniel, que igual você acha que deve ter que as pessoas devem ficar, não é mesmo papel de um homem. Vamos fazer o seguinte...